A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 12 das lições bíblicas adultos, que tem como título O papel da pregação no culto. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema O Corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E na lição de hoje, lição de número 12, comentaremos a lição O papel da pregação no culto. O texto áureo encontra-se em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Verdade prática. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A leitura bíblica em classe encontra-se em 2 Timóteo capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo de número 5. Então vamos iniciar a nossa lição de número 12. O papel da pregação no culto. Então, dando prosseguimento, meus irmãos, nossos estudos desse trimestre, hoje estaremos comentando sobre pregação, sobre ministério da palavra. Vamos ver justamente todo esse contexto, seguindo os tópicos da lição. Então, vamos refletir um pouco sobre esta incumbência que Cristo deu para a igreja, focando justamente esses aspectos que é abordado na lição, porque nós estamos em uma era que as redes sociais elas se tornaram uma grande vitrine, e dentro desta vitrine é possível encontrar pregações, nós encontramos pregadores de todos os tipos e para todos os gostos. Isso é uma realidade, meu irmão. Pregadores virtuais que têm milhares de seguidores, mas muitos destes não têm uma igreja para pastorear, mas têm muitos seguidores. Então, meu irmão, a pregação hoje ela está na moda. E se o ambiente virtual ele já era o espaço preferido dos pregadores, essa preferência se tornou uma obsessão justamente com a monetização de conteúdos produtivos, que nós estamos falando que agora eles recebem por visualizações. É claro que nós aqui não estamos generalizando, mas nós estamos falando justamente desses que usam da palavra, da perspicácia, da sua boa homilética para tirar proveito do que as redes sociais, as mídias sociais fornecem. Então a pregação, meu irmão, ela nos dias atuais nunca foi tão rentável como está sendo agora. E não é somente pregar, mas lucrar com aquilo que se prega. A pregação é o segundo, está no segundo plano, porque o objetivo não é pregar, ensinar, mas lucrar com aquilo que está se pregando. É garantir likes, curtidas, é garantir visualizações. Por isso torna o pregador mais famoso, pois isso vai tornar o pregador mais famoso. Vai garantir lucro certo. Então, isso que veio agora com essa revolução tecnológica através das redes e mídias sociais, vieram com ferramentas para ganhar dinheiro. E parece haver uma lógica para isso. É preciso postar, porque o ambiente virtual criou os viciados em mensagem. E existem as pessoas que são viciadas em pregação, em mensagens. E o vício vai criar justamente isso, essa realidade imaginária, e produz ilusões. O mesmo princípio ele pode ser visto no consumidor de mensagens. Observe que não é apenas aquele que posta no ambiente virtual as suas mensagens, mas o viciado também é aquele que consome essas mensagens. Eu não estou falando aqui, como eu falei no início, não é generalizando que as pessoas não é para escutar mensagem. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que não se pode tornar um vício e devemos separar
uma coisa da outra. É até redundante essa palavra, essa expressão, mas é o que de fato tem que acontecer. Então, depois, meu irmão, desta breve introdução, para nós situarmos da importância que é a mensagem e a pregação do Evangelho, e muitas pessoas estão desvirtuando. O autor vai iniciar o primeiro tópico falando sobre o ministério da palavra e seu propósito, a pregação como proclamação. Nós percebemos que o ministério da palavra ele tem um objetivo, ele tem um propósito, e o propósito está justamente em revelar a Deus às pessoas, em contraponto do que nós falamos na introdução. O objetivo da mensagem é proclamar Deus às pessoas e não obter lucros, não obter visualizações, mas que as pessoas ouçam a palavra e compreendam e entendam, porque este é o objetivo primário da mensagem e da pregação do Evangelho. É que as pessoas reconheçam Deus. Então, proclamar a palavra é revelar Deus às pessoas. E a Bíblia Sagrada ela está repleta de passagens e textos que vão nos mostrar isso, com este propósito de revelar a Deus às pessoas. E esse fato, por si só, meu irmão, já mostra a grandiosidade da pregação, que é trazer o conhecimento de Deus às pessoas. As pessoas elas são libertas com a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o objetivo principal da pregação como proclamação é revelar Deus às pessoas. Isso tem que ficar claro. O segundo subtópico vai falar sobre o caso emblemático de Lídia. Vai mostrar que Paulo estava pregando e uma certa mulher chamada por nome Lídia tem seu coração aberto. E o seu coração é aberto para receber a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age na vida do homem perdido, do pecador, daquele que está distante de Deus, para que ele venha a entender e compreender a mensagem que está sendo transmitida e lhe faculta a oportunidade de aceitar a Cristo como seu Senhor ou de rejeitar a Cristo como seu Senhor, porque o ser humano, ele tem, meu irmão, a sua liberdade para fazer escolhas. Ele é um ser moral, ele não é um ser autônomo, mas é um ser livre para fazer escolhas morais. E o instrumento que Deus usa para que o homem venha compreender a mensagem é a palavra de Deus, é a proclamação da mensagem de Deus, que é o que nós falamos anteriormente. E isso mostra justamente o que Paulo escreve aos Romanos, que eu citei para os irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós devemos estar conscientes, meu irmão, de que a palavra de Deus ela é mais que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido do homem, porque é a palavra de Deus que vai no ser humano, o Espírito Santo vai convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Isso tem que ficar claro. O autor encerra o primeiro tópico falando sobre a pregação como instrução. Porque nós falamos que a mensagem, ela proclamada, a pregação, ela tem um objetivo, revelar a Deus às pessoas. E as pessoas que são alcançadas por essa mensagem, por essa palavra proclamada, agora elas estão dentro do corpo de Cristo, que é o tema do trimestre, o corpo de Cristo, que é a igreja. E essas pessoas agora elas precisam crescer, elas precisam amadurecer no evangelho. E este amadurecimento se dá justamente pelo discipulado, pela instrução, pelo ensinamento. Então, Jesus dá esses fundamentos, porque a palavra de Deus nos fala em Mateus 4, 23, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando
nas suas sinagogas. O Sermão do Monte, Jesus para ensinar. E nós vemos as mensagens de Cristo, as suas proclamações, ele sempre parava e ensinava para que as pessoas entendessem, compreendessem o Deus que está sendo revelado para elas, para que elas compreendessem e abraçassem o Evangelho, abraçassem a fé em Deus. E não apenas Jesus ensinava, mas também os discípulos, eles tinham essa preocupação com o ensinamento. E até isso é possível de se verificar quando a igreja está crescendo de forma extraordinária ali, conforme é relatado no livro de Atos. Os apóstolos pedem para que a igreja escolha 7 homens, para que os homens façam o serviço de servir as mesas, de fazer o quê? De fazer a separação das doações para os necessitados, para aquelas viúvas de judeus necessitados, para os apóstolos se dedicarem à palavra. Por quê? Porque eles tinham um objetivo que era ensinamento, pregar a palavra de Deus. Então isso está incluso aqui, que a pregação ela também é uma instrução para aqueles que já fazem parte do rol de pessoas que estão inclusas na igreja, ou seja, no corpo de Cristo. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre o ministério da palavra e sua importância. Vai falar sobre a edificação da igreja. Por quê? Porque nós vamos ver, falamos até disso anteriormente, que o terceiro subtópico do primeiro tópico vai falar sobre discipulado. E o discipulado nada mais é que edificar a igreja. E essa edificação ela é constante, meu irmão. Então a edificação ela vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que é o que? Exortar, é consolar. E às vezes isso vem em forma de elogio, pode vir em forma de elogio, pode também vir como uma repreensão, porque a palavra de Deus, Deus sabe a palavra que a igreja precisa. Então, a mensagem proclamada, ela tem objetivos, e esses objetivos ele abarca desde elogio a repreensão, desde exortação, quanto também a consolo, meu irmão. Então, a palavra de Deus, ela vai mostrar isso, que ela proclamada, ela tem multifunções, ela tem vários alcances. As pessoas que estão ali, elas que são tocadas pela palavra, porque é o Espírito Santo que vai aplicar em seus corações. Mas para isso eu tenho que ouvir, para isso eu tenho que estar no lugar chamado por Deus, num lugar escolhido por Deus para eu estar, porque Deus quer que eu esteja incluso dentro da comunidade para entender e compreender não só a palavra, porque nós aqui estamos focando na palavra, mas também pelos relacionamentos interpessoais, porque aqui é uma antessala para a eternidade. Então, tudo que eu faço aqui vai refletir na minha vida eterna. Então, eu tenho que entender e compreender isso, que a palavra de Deus, ela tem uma importância. E dentre essas suas importâncias, a primeira ponto que nós falamos é edificação da igreja. O segundo subtópico, o autor vai falar sobre formação de valores. Neste ponto aqui, vai mostrar que a palavra de Deus ela vai confrontar justamente o que o mundo ensina, porque a igreja ela não está na contramão do mundo. Na verdade, o mundo que está na contramão da igreja, porque a igreja ela segue seu caminho e o caminho que a igreja segue é o caminho certo. Então, dentro da nossa presente época, nós temos que conhecer os conflitos éticos, os conflitos morais que vêm tentar deturpar aquilo que está preconizado na palavra de Deus. E quando eu entendo isso, que a minha cosmovisão cristã, ela está alinhada com o que está na palavra de Deus, eu compreendo e sei como enfrentar os embates culturais que vêm contra a igreja, mas não apenas enfrentá-los, mas vencê-los. Então eu tenho que entender, para eu ser capaz de resistir a toda essa inversão de valores que é disseminada pelo mundo que já jaz no maligno, eu tenho que saber o que eu estou enfrentando e ter as armas, o procedimento, as atitudes corretas para que eu venha a influir no mundo os valores absolutos preconizados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é nossa única regra de fé e prática.
Então a igreja, para combater, tem que conhecer a palavra. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala que a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Eu tenho que conhecer, eu tenho que me aprofundar. E isso só se faz ouvindo a palavra, meditando na palavra, lendo a palavra. E por fim, o autor encerra esse tópico falando sobre resistindo diante de uma cultura sem Deus, que é o objetivo de todo crente em qualquer época. Por isso ele deve conhecer o contexto atual, o contexto que ele está inserido, os ataques que a igreja sofre, os ataques que a igreja, meu irmão, todo dia lançado essas setas contra a igreja. E para eu resistir, eu tenho que conhecer. Se eu conhecer, eu resisto. E se eu conhecer, resistir, eu tenho a capacidade de vencer, porque este é o objetivo, que a igreja avance sobre a influência desta cultura que está sendo implantada pelo maligno. E essa cultura que é implantada pelo maligno é uma cultura sem Deus. É uma cultura que os homens agem de acordo com seus valores, com seus princípios, mas nós sabemos que a natureza humana ela é caída. Então o homem ele tem essa inclinação de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Por quê? Porque a sua natureza caída o distancia de Deus. O pecado, ele distancia o homem de Deus. Mas o ministério da palavra, a proclamação da palavra é justamente para isso. Para desfazer as obras do diabo. Cristo falou sobre isso. Pedro escrevendo, ele fala que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra está dizendo que Deus é quem tira das trevas. E ele tira das trevas e coloca o homem na sua maravilhosa luz. E o homem que está na sua maravilhosa luz, agora ele tem esse propósito de anunciar as virtudes de Deus. Este é também um fato importante na palavra. Edificar a igreja, formar valores e resistir. Não apenas resistir, eu colocaria, mas resistindo e vencendo a cultura sem Deus. O autor encerra a lição falando sobre o ministério da palavra e a sua fundamentação. Neste ponto aqui, ele vai falar sobre deve ser cristocêntrico. Aqui ele vai falar sobre a centralidade da proclamação do evangelho. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela dá as diretrizes de como tem que ser a mensagem bíblica. A mensagem proclamada é Cristo no início, é Cristo no meio, é Cristo no fim. Isso a gente vai ver dentro das Sagradas Escrituras como os apóstolos faziam. Eles não iam pregar eles não iam pregar palavras de sabedoria humana, como Paulo fala, mas falar de Cristo, pregando a Cristo. Isso, meu irmão, precisa ser entendido na atualidade, que a mensagem, o culto é para Cristo, como nós falamos na aula anterior, que o culto, ele é para Cristo. Hoje as igrejas agora criaram modas, é culto de mulheres, é culto de homens, é culto de tanta coisa, mas o culto ele não deve perder a sua principal função, que é agradar a Deus, é entregar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ações de graça, porque o culto não é para o homem, não é para a mulher, o culto é para Deus. Então isso tem que ficar na nossa consciência de forma clara, que o culto cristocêntrico é o culto para Deus. Por isso o culto, todo e qualquer culto, ele é para Deus. Então a mensagem deste culto tem que ser cristocêntrica. Quando o culto não é para Deus e não tem mensagem cristocêntrica, na verdade, o culto que não tem mensagem cristocêntrica não é um culto para Deus. Ele pode ser um culto para qualquer tipo de coisa, como tem culto para mulher, culto não sei para tantas coisas, mas para Deus, o culto, a mensagem, ela é cristocêntrica. E o que é uma mensagem cristocêntrica? É Cristo no centro. É Cristo no centro.
A mensagem cristocêntrica, ela fala de Cristo no início, no meio e no fim. E isso tem que ser destacado. Cristo é o tema principal de toda e qualquer mensagem bíblica proclamada em qualquer culto. Cristo, Cristo e Cristo, porque é isso que os apóstolos ensinaram e pregaram, bem como Cristo também fundamentou as suas mensagens, mostrando que para alcançar o reino de Deus é unicamente pela sã doutrina pregada de forma clara, vívida e que traga a aplicação à vida das pessoas. E isso quem faz é o Espírito Santo, é claro, mas o Espírito Santo ele só vai agir quando a mensagem é bíblica. A mensagem ela tem que ser bíblica, a mensagem ela tem que ser cristocêntrica. As igrejas hoje elas estão mais preocupadas em adesão, ou seja, que as pessoas aderem à sua igreja, que aderem ao seu ministério, que aderem ao seu rebanho, mas não estão preocupados com convenção. Por quê? Porque a preocupação é em fazer volume. E esse volume muitas vezes são de pessoas que não foram convertidas, mas que apenas aderiram àquela igreja. Por quê? Porque ali, no lugar de fazer um tratamento cirúrgico através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma palavra, meu irmão, que cura, que sara, que liberta, mas as pessoas, as palavras hoje, elas não têm mais muitas vezes não tem esse direcionamento, mas apenas palavras que dão bálsamo. E muitas vezes aquela ferida ela não precisa de bálsamo, ela precisa de um procedimento cirúrgico. E o procedimento cirúrgico ele vem com a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus ela tanto consola quanto também exorta. Ela também tanto repreende quanto também elogia. Então eu tenho que saber e dar vazão e liberdade para que o Espírito Santo haja na minha vida, nas nossas vidas, para que Deus venha falar através de cada um de nós. E fazendo isso, nós estaremos revelando a Cristo, que é o propósito da proclamação da palavra. Revelar a Cristo. Encerrando a lição, o autor fala que o ministério da palavra e sua fundamentação ele deve ser bíblico. Na verdade, se formos perceber, todo esse tópico aqui poderia ser um único tópico, porque ser bíblico é justamente isso. É pregar Cristo, é ensinar de Cristo. E isto, meu irmão, ele deve estar na mente de qualquer pessoa que vá pregar qualquer mensagem, em qualquer lugar, deve se pregar de Cristo. E qual o objetivo de ser bíblico? O objetivo de ser bíblico é fazer com que as pessoas reconheçam a Cristo. Aqueles que não conhecem venham reconhecer a Cristo e aqueles que conhecem venham a se fortalecer, venham a ser edificado. Então, meus amados irmãos, a mensagem é a mensagem da cruz, é o hino da harpa. Nós amamos a mensagem da cruz porque ela prega, ela fala sobre Cristo. Então, esse é o tipo de pregação que nós temos que ter em nosso culto, que glorifiquem a Deus e que o homem diminua e que Deus cresça, e fazendo assim, nós entenderemos que a exposição da palavra de Deus com o conteúdo bíblico, ela vai surtir efeito. E ser bíblico trazendo a mensagem cristã, a mensagem bíblica, mostra ali que a pessoa que tem sempre esta incumbência de estar transmitindo a palavra, ela vai ter uma fonte inesgotável. Por quê? Porque ela vai estar sempre lendo a palavra e trazendo um ensinamento bíblico, e principalmente em uma pregação expositiva que vai esmiuçar, explicar, detalhar o texto bíblico. Então, meus amados irmãos, textos repetitivos, mensagens repetitivas, mensagens desprovidas de conhecimento bíblico, de conteúdo bíblico, mostra justamente que aquela pessoa era uma pessoa totalmente desqualificada, uma pessoa que não teve preparo bíblico. Por quê? Porque não estudou, tem que estudar. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai lembrar a cada um de nós tudo aquilo que foi dito, ou seja, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós meditamos, ele vai lembrar. Ele não vai dar. E muitas pessoas acham que o Espírito Santo vai conceder a palavra a ele sem ele estudar, sem ele ler a Bíblia. Não é assim que funciona.
Não é assim, não é algo miraculoso que vai acontecer ali na sua vida, que o Espírito Santo vai sair revelando, porque a palavra ela já foi revelada. A revelação máxima é a palavra. O que eu tenho que fazer agora é explicá-la, é esmiuçá-la para que as pessoas compreendam. E isto é o que faz com que a palavra ela seja bíblico, a fundamentação seja bíblica. Então temos que entender isso. Então, meus irmãos, estamos encerrando assim a lição e nós vamos perceber nesta lição deste domingo que a igreja ela precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Essa é a nossa conclusão. A igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. E isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. E para isso, meu irmão, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Assim, nós estamos encerrando a nossa lição bíblica deste domingo, a penúltima lição, lição 12, o papel da pregação no culto. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.